Olá, seja muito bem-vindo à aula 5 do curso A Redação Além do Enem, em que a gente vai tratar da competência 2. A competência 2 pode ser resumida em tema e gênero, e por isso eu dividi a avaliação da competência 2 em duas aulas. Então, agora na aula 5 a gente vai falar sobre a abordagem do tema, e na aula 6 a gente vai falar sobre o texto dissertativo argumentativo, ou seja, o gênero que é cobrado. Estou muito feliz de saber que você chegou até aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo, esteja conseguindo acompanhar. E sugiro novamente que você faça o download do material de apoio para que você consiga acompanhar melhor as aulas. Então, sugiro que você tenha aí a matriz de referência para redação num local acessível, seja no seu computador ou seja em material impresso. Então, vamos lá. Na competência 2, ela solicita compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Vocês devem lembrar que eu falei bastante nas outras aulas sobre os verbos que são cobrados em cada uma das competências, né, que eles trazem ações que o participante precisa mobilizar no desenvolvimento do seu texto. Então, aqui na competência 2, a gente tem os verbos compreender, aplicar e desenvolver. Então, são essas ações que o participante precisa ali realizar na competência 2. A competência 2, vocês devem lembrar também lá na matriz de referência, que ela tem um descritor vazio quando a gente olha para o nível 0. Por quê? O nível 0 da competência 2 significa que o participante fugiu ao tema e fugiu ao gênero. Ou seja, a sua redação vai ser anulada por completo. Então, ele não vai ser avaliado nas outras competências se ele não tiver cumprido esse pré-requisito, que é estar dentro do tema e estar dentro do gênero. Outro ponto importante que eu gostaria já de chamar a atenção aqui é o fato de a redação do Enem também ser uma prova de leitura. A prova de redação é uma prova de leitura, porque o participante precisa compreender a proposta de redação, compreender as instruções, compreender o tema, para que aí sim ele consiga desenvolver, escrever o seu texto. Então, a gente tem aqui os verbos que são mobilizados nessa competência 2, que são compreender, aplicar e desenvolver. E aqui do lado direito, a gente nota as ações que representam esses verbos. Então, a gente viu lá na matriz de referência que em cada um dos níveis, né, no descritor de cada um dos níveis, a gente tem aquilo que se espera do texto para que ele seja encaixado naquele nível. Então, na competência 2, nós temos no nível 1, o participante apresenta ou demonstra. No nível 2, desenvolve ou apresenta. E no nível 3 a 5, ele desenvolve e apresenta. Então, aqueles verbos do lado esquerdo, compreender, aplicar e desenvolver, aqui eles são avaliados como apresentar, demonstrar e desenvolver. Então, o que mais que é importante a gente observar aqui? Vocês devem lembrar a questão dos conectivos, que eu falei quando a gente olhou para a matriz de referência de maneira geral. Fiz uma tabelinha lá com os conectivos usados em cada um dos níveis. Nos níveis mais baixos, né, 0 e 1, a gente geralmente tem o conectivo ou, porque o participante fez uma coisa ou outra, e aí por isso o texto dele vai se encaixar naquele nível. E nos níveis mais altos, de 3 a 5, a gente já tem o conectivo e, né? Então, ele precisa fazer uma coisa e outra. Bom, aqui na folha de redação, o que a gente encontra? O que a gente precisa mostrar para o aluno que ele vai encontrar? O comando, a frase temática, os textos motivadores e as instruções. O comando relacionado à competência 2 aparece explicitamente quando se diz redija texto dissertativo argumentativo. Então, a gente viu que ele precisa ler, né, a partir da leitura dos textos motivadores, tarará, redija texto dissertativo argumentativo. A frase temática, ela vai variar a cada ano, né? Aqui eu trouxe a de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Os textos motivadores, que pode ser texto verbal, gráfico, charge, tirinha, ilustração, e as instruções, que são as regras a serem seguidas. Essas instruções também são fundamentais e o participante precisa fazer a leitura delas
para que ele não tenha seu texto anulado por alguma bobagem, por exemplo, assinar a folha de redação, escrever o texto no rascunho e não ocupar a folha de redação. Então, são instruções básicas que ele precisa, né? São pré-requisitos para que o texto dele seja avaliado. Por isso, também a competência 2 é tão importante. Aqui eu trouxe a folha de redação para a gente olhar isso esquematicamente. Só vamos olhar as partes, não vamos fazer a leitura integral, porque ele está bastante reduzido, mas vocês podem fazer o download dessa proposta. Então, na parte de cima, nós temos ali as instruções que são dadas ao participante, instruções para a redação. No meio, os textos motivadores. Aqui nós tivemos 4 textos, entre verbal e não verbal. E na parte de baixo, o comando e a frase temática. Então, vocês devem lembrar também que eu falei lá na primeira aula dos temas de redação que eu ia trazer aqui para a aula. Eu mantive o tema de 2015 pela peculiaridade dele e também pelo fato de a folha de redação ser um pouquinho diferente. Foi a partir dele que ela sofreu essa mudança, né, a partir de 2016, e ela está nesse modelo que eu estou mostrando aqui. As instruções em cima, os textos motivadores, embaixo o comando e a frase temática. Então, aqui em 2015, a gente tinha o inverso, né? Não sei se está dando para ver aí a seta. A gente tinha na parte de cima o comando e a frase temática como primeiro elemento. No meio, continuava os textos motivadores, verbal e não verbal. E embaixo, as instruções. O que acontece também? Pode ter acontecido, pode até ter sido um fator que provocou essa alteração. Com as instruções lá embaixo, o participante acabava não fazendo a leitura, né? Porque eu lembro da minha época, quando eu fui prestar vestibular e Enem, chega na prova de redação, a primeira coisa que a gente faz é correr lá na folha, abrir para ler o tema e saber. Então, esse ler o tema significa ler a frase temática, é a primeira coisa que a gente quer saber para começar a pensar naquele tema. E aí, como as instruções apareciam lá embaixo, né? Escrever a tinta, usar um rascunho no local apropriado, passar o texto a limpo, usar no máximo as 30 linhas, elas ficavam um pouco esquecidas, que o participante ia para o comando, ia para os textos motivadores e esquecia as instruções. Então, a partir de 2015, a gente teve essa inversão, as instruções estão em cima, o que facilita também o desempenho do participante. Aqui eu trouxe algumas frases temáticas dos últimos anos, vou ampliar um pouquinho para vocês. 2021, como nós vimos nesse slide anterior, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. 2020, nós tivemos o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, no Enem impresso, e o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil no Enem digital. Em 2019, nós tivemos aqui democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E 2015, como eu falei para vocês que ia manter pela peculiaridade, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É importante a gente mostrar para os alunos, né, tentar desmembrar essa frase temática, que é um pouco do que a gente vai fazer aqui nessa aula, para que ele consiga compreender o tema e não fique tão preso, porque essas frases temáticas, elas são complexas, elas trazem vários elementos, e o participante precisa entender a importância de cada um desses elementos, né? E eu já comentei com vocês em outras aulas que a gente não precisa ter uma preocupação em saber, adivinhar qual vai ser o tema da redação, como que eu posso me preparar, porque a gente vai notar aqui que essas frases temáticas, elas têm exatamente a mesma estrutura. Então, se o participante conseguir fazer uma leitura aprofundada da frase temática, da ordem que esses elementos aparecem, o que aparece depois dos 2 pontos, como que eles são distribuídos, como que eles se relacionam, qual conectivo está sendo usado, fica mais fácil dele compreender o tema. Mas é muito importante que o participante não se prenda só à frase temática, né? Ele tem os textos motivadores ali para complementar esses elementos. Aqui vocês viram que eu deixei destacado
a questão do Brasil, no Brasil, na sociedade brasileira, que é um tema que em quase todas as edições aparece, né? A questão de estar contextualizada na sociedade brasileira. E aí, se a gente pensar em termos de avaliação, né? Eu, como avaliador do Enem, avaliador das redações do Enem, eu tenho que considerar o seguinte: se o participante não disse explicitamente que o problema que ele aborda no texto se passa no Brasil, eu vou pressupor que sim, que ele está falando do Brasil. Agora, se ele disser explicitamente que ele está falando, vamos pegar um tema aqui, da democratização do acesso ao cinema na França, por exemplo, aí esse texto está fora do tema, né? Então, se ele não fala de onde ele está falando, ou de onde ele está situando a sua discussão, eu pressuponho que é no Brasil. Mas é importante o participante partir desse contexto, porque aí vai ser mais fácil até para ele desenvolver os seus argumentos. Bom, aqui eu vou ampliar um pouquinho, entrando já nos níveis da competência 2, nós temos ali os descritores, e vocês devem lembrar essa metodologia que eu já mostrei na aula passada, né, que eu coloquei em 3 cores aí, os critérios que são avaliados na competência 2. Então, no nível 1, o participante apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Aqui eu quero chamar a atenção para o conectivo ou. Lembra que na competência 2 a gente está avaliando 2 critérios, tema e gênero? Então aqui o texto pode ser anulado, né? No nível 0, como eu já falei, não existe porque ele fugiu do tema ou fugiu do gênero. No nível 1, ele também cometeu um deslize, ou tangenciou o tema, né, passou perto ali do tema, mas não entrou efetivamente, ou ele tem um domínio precário do texto, né, então ele tem um problema de tema ou gênero. No nível 2, o participante desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. No nível 3, ele desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. No nível 4, ele desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. E no nível 5, que é aquele nível de excelência, ele desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. A questão do ou, novamente vou chamar a atenção de vocês, a gente viu que geralmente ele está nos níveis mais baixos, né? No 0 e no 1. E aqui ele aparece no 1 ou no 2, porque não existe o nível 0 na competência 2. Então, nível 2 na competência 2 ainda é uma nota muito baixa para essa redação. Aqui na cartilha do participante existe uma explicação sobre o nível 0, né? Que seria a anulação da redação, que eu vou ler aqui para vocês. Então, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que se demonstra por meio de argumentação a assertividade de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionado ao tema definido na proposta. Assim, você atenderá às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. É interessante aqui a gente notar a questão de desenvolver um texto relacionado ao tema definido na proposta, né? Existe todo esse mistério em torno da redação nota 1000, e muitos candidatos, não só no Enem, mas em outros vestibulares, eles costumam trazer textos prontos, independente do tema.
Então, ele aprendeu lá com seu professor, em algum curso específico, algum material, algum vídeo que ele assistiu, a desenvolver um tema, trazer um tema pronto, que muitas vezes pode ser um tema tão genérico, que ele não chega a entrar em nenhum tema, mais ou menos como eu falei da questão da localização espacial, né? Se eu não falo que é no Brasil nem em outro lugar, ele fica amplo, pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, podem ser propostas, né, temas, redações prontas sobre temas muito amplos, que fica mais ou menos como aquele gerador de lero-lero, não sei se você já ouviu falar, mas fica um monte de discurso vazio e acaba não se encaixando em tema nenhum, ou então o participante define um tema que ele acha que vai cair, prepara um super texto e cola esse texto ali, copia e cola na folha de redação do Enem, o que não adianta nada, né? Porque ele precisa entender, além do Enem, o que significa estar diante de uma folha de redação com uma proposta e elaborar um texto ali, naquele momento específico, com aquele tema e com aqueles textos. Então, isso é muito mais importante do que se preocupar em qual vai ser o tema, como que eu vou me preparar para aquele tema especificamente. Aqui eu coloquei os 3 critérios que eu estou avaliando, que eu estou olhando na competência 2, né? Desmembrando um pouco a competência 2, que são o desenvolvimento do tema, a estrutura do texto. Aqui a gente está pensando na estrutura no sentido formal mesmo, daquilo que é visível ali, e o domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, em relação ao desenvolvimento do tema, o que a gente nota em cada um dos níveis da competência 2? No nível 0 não existe, nível 1 apresenta o assunto, tangenciando o tema. No nível 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. No nível 3, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Nível 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. E no nível 5, ele traz um pedacinho do nível 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, mas ele complementa a partir de um repertório sociocultural produtivo. Então, é como se a gente tivesse aqui o conectivo, né? A gente não tem o E, mas a gente tem 2 coisas que ele precisa fazer. Desenvolver o tema com uma argumentação consistente e trazer um repertório sociocultural produtivo. Então, vejam aqui no nível 1, que é mais ou menos parecido com o que nós vimos lá na competência 1, que no nível 0 o participante demonstra desconhecimento, né, da norma culta. Aqui ele até apresenta algum texto, ele apresenta o assunto, só que ele tangencia o tema. A gente vai ver exatamente o que significa isso, né, tangenciar o tema. O que mais que eu queria chamar a atenção de vocês? O nível 2 são cópias, né? O participante traz trechos de cópia dos textos motivadores. A partir do nível 3, a gente já olha para a argumentação. Então, lembra naquela outra tabelinha que tinha lá que desenvolver, né? Desenvolver e apresentar. Então, nos primeiros níveis, ele está só apresentando ali, desenvolvendo a partir de uma cópia, mas do 3 para cima eu vou valorizar o que ele fez de bom. Então, já tem uma argumentação? Ótimo, então já passei do nível 3. O nível 3 é aquele mínimo esperado para o participante do ensino médio. Agora eu vou olhar para essa argumentação. Ela é previsível? Ela é consistente? Se ela é consistente a partir do conhecimento dele, dos indícios de autoria, de um repertório sociocultural produtivo que já demonstra a autoria. Então, a gente nota como esses níveis vão sendo mais exigentes, né? Principalmente quando se passa do nível 3. Depois disso, nós temos aqui essa gradação, então, da tangência para cópia, previsibilidade e consistência. Isso em relação ao desenvolvimento do tema. E os verbos, né, vai de apresentar para desenvolver. Bom, aqui eu trouxe o tema de 2021, vou ampliar para facilitar para vocês. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. E fiz aqui um esqueminha para a gente pensar quando é fuga ao tema, quando é tangência, que está só no assunto, e quando entra no tema. Coloquei aqui esse esqueminha de bolas para a gente pensar até nesse conceito, né, de tangência, que é o ponto que passa, mas ele não entra, né? Então, a gente pensa aqui numa reta, eu passo perto, eu toco essa reta,
mas eu não entro dentro dessa bolinha, vamos pensar assim. Então, a gente tem aqui preconceito, minorias e direitos civis, registro civil, cidadania e invisibilidade, ou visibilidade, né? E por último, invisibilidade mais registro civil mais cidadania. Então, eu quero que você olhe para esses elementos e pense o seguinte, pense lá na frase temática. Vocês devem lembrar que eu falei da questão dos 2 pontos, né? Invisibilidade e registro civil são 2 aspectos super importantes desse tema, por isso eles devem aparecer juntos, né? Eles são valorizados. E garantia de acesso à cidadania no Brasil. No Brasil, a gente já viu que aparece em quase todos os temas, então não é um elemento imprescindível, não preciso me preocupar em falar exatamente no Brasil, na sociedade brasileira, porque os dados que eu vou trazer já pressupõem que eu estou falando do Brasil. Mas a questão da garantia de acesso à cidadania é importante aqui. Então, se a gente pensar o que caracterizaria uma fuga ao tema, se o participante ficar falando só de preconceito, só de minorias ou só de direitos civis. Quer dizer, ele leu a frase temática, ele leu os textos motivadores, talvez você já tenha lido, se você fez o download aí da proposta de 2021, mas ele insistiu em ficar nesses temas muito fora do núcleo da frase temática. Então, ele está falando de maneira muito geral. A tangência, ele quase chegou no assunto, mas ele ainda não entrou no tema. Então, na tangência, ele falou sobre registro civil, mas não relacionou com a invisibilidade, ou ele falou de cidadania, ou ele falou de invisibilidade. Então, percebam que ele trouxe 3 conceitos que estavam na frase temática, mas de maneira individualizada, de maneira separada. Ele não estabeleceu uma relação entre eles. Então, se ele ficasse falando somente do registro civil, do RG impresso, do RG eletrônico, do RG digital, de outros países que fazem um RG, um documento geral, se ele ficar só nisso, ele não entrou no tema. Ele está quase entrando, mas ele não estabeleceu uma conexão entre esses 3 elementos. Do mesmo jeito, se ele ficar falando só sobre visibilidade ou invisibilidade da população mais, em condições mais precárias de vida, ele ainda não entrou no tema. Ele está no assunto. Então, ele só vai entrar no tema quando ele relacionar esses 3 elementos que aparecem lá na frase temática. Invisibilidade, registro civil e cidadania. Tá bom? Agora eu trouxe aqui, então, o exemplo também da proposta de 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, a gente tem ali fuga ao tema, tangência assunto, o mesmo esquema, eu coloquei aí a mesma bolinha para a gente olhar para isso. Então, vamos ver ali, se ele falar de estigma de uma maneira geral, se ele falar de doenças e não de doenças mentais, se ele só falar da sociedade brasileira ou se ele só falasse de redes sociais. Redes sociais, embora ela não tenha aparecido aqui na frase temática, ela apareceu na proposta de redação. Então, o participante pode ter se confundido e achado que esse era o tema. Se ele ficar só nisso, então, ele vai fugir ao tema. Se ele só falar de doenças mentais ou só falar de saúde mental sem relacionar com o estigma, ele está tangenciando o tema, ele ainda está no assunto, ele está quase entrando no tema, mas ele não vai conseguir desenvolver a argumentação porque ele não compreendeu que o que se pedia era a relação entre estigma e doenças mentais. Então, aqui, o que é importante a gente mostrar para o nosso aluno, né, para o participante? Que ele precisa usar os elementos da frase temática de forma relacionada, da relação que foi estabelecida ali. Então, se tem um e, ele precisa fazer a conexão. Se tem um ou, ele precisa discutir os 2 lados. Se tem aqui o associado às doenças mentais, ele precisa relacionar estigma com doenças mentais. Ele precisa associar, porque isso já estava dado na frase temática. E, por fim, para a gente encerrar essa aula, eu trouxe aqui o tema de 2015, que é um pouquinho diferente, né? E que foi bastante importante, uma discussão muito importante para a sociedade, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
Então, de novo aqui as bolotinhas. A gente tem violência, mulher ou mulheres violentas como uma fuga ao tema. Aqui pensando que ele está falando de uma coisa ou outra, tá? Então eu coloquei cada um em uma linha. Ou vai falar só de violência de maneira geral, aí ele está fora do tema. Se ele falar só sobre a mulher, a vaidade da mulher, o que a mulher tem feito para se sentir melhor, a mulher no mercado de trabalho, a maternidade, está fora. E se ele falar de mulheres violentas, ele também está fora. Porque aqui está se falando da mulher como vítima, né? Como vítima da violência e não como agressora. Ele vai estar tangenciando o assunto se ele falar somente sobre os tipos de violência contra a mulher. Então, ele vai estar no assunto. Não entrou ainda no tema. O que ele precisa para entrar no tema? Nesse caso, falar da persistência da violência contra a mulher. Então, aqui a gente não tem só um conectivo, né? Um e ou um com, um associada. A gente tem uma palavra muito forte, que é inclusive a primeira palavra aí da frase temática, que é a persistência da violência. Então, ele precisa falar de violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas falar da persistência disso. Então, é um conjunto de elementos e também a persistência. Isso significa que ele precisa partir do pressuposto de que a violência contra a mulher persiste. Se ele negar essa realidade, se ele disser que não existe mais violência contra a mulher, que a violência contra a mulher acabou no ano 2000, por exemplo, ele já também está fora do tema. Né? Ele está no assunto, mas ele não entrou no tema, porque ele está negando que a persistência, que existe, né, a violência contra a mulher e que ela persiste, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Aqui a gente está pensando na abordagem do tema. Depois a gente vai ver detalhadamente essas propostas de redação, não se preocupem. E espero vocês na próxima aula. Obrigada pela atenção e até logo!